Bangkok. E eu estou fazendo um trabalho. Olha só. Aí tô fazendo planos de aula ainda. Tem que entregar até domingo agora. Plano de aula. É, negócio de plano, autoavaliação, autocrítica. Eu falava, eu sou a melhor aluna. Sensacional. Eu falei isso uma vez, a professora Rio Bessa. E não faltava, não chegava atrasada, fazia todas as atividades, sou a melhor aluna. Ah, Steph, fiquei revoltada, foi com a nota D1, Steph. Você viu minha D, não viu? Devo ter visto, mas. Peraí, rapidinho. Cara, minha Eles nota, não tirei dão, eles 5. não dão Tirei 5, possibilidade Steph. de. Eles não dão possibilidade de revisão, não? Porque tudo Não, a que eu D não tem coloquei revisão, não. porque tudo que eu coloquei na sua D, eu coloquei baseada, a gente fez baseada na apostila. Tem nada fora da apostila. Não, eu sei disso. Eu tinha feito, eu pesquisei bastante, eu fiz, ainda pedi para você dar uma olhada. Você revisou muito conteúdo, mas não, a nota foi um escárnio. Vê se está aparecendo alguma coisa. Ah, apareceu. Vou ler a prova para você. Tá. Durante uma infecção sofrida por Mariana, as suas células dendríticas capturaram os patógenos e migraram para os linfonodos regionais, onde começaram a apresentar os antígenos processados via molécula de MHC de classe 2. Isso resultou na ativação dos linfócitos T, CD4 de Marina, desencadeando uma resposta imune adaptativa. A partir do exposto acima, descreva o processo de ativação do linfócito TCD4. Além disso, discuta como as citocinas liberadas pelos linfócitos TCD4 no perfil TH1, juntamente com as citocinas de outras células imunológicas, influenciam a resposta imune adaptativa. Olha só, a gente já falou isso na última aula. Eu vou tentar mostrar aqui. Espera aí. Primeiro, você tem que saber qual a função. Deixa eu compartilhar aqui essa tela que eu falei para você. Qual a função do TH4? Você precisa saber o que é TCD4, TCD8. Vê se aparece alguma coisa para você aí. Pronto. Olha só. Primeiro, em relação ao MHC de classe 1 e 2, explique a diferença quanto à origem dos antígenos. As moléculas de MHC de classe 1 apresentam os linfócitos TCD8, antígenos de origem citoplasmática. Mas antes de serem apresentados, esses antígenos serão processados e os peptídeos resultantes são associados ao MHC de classe 1. Esses peptídeos podem ser próprios da célula, podem ser de origem tumoral ou podem ser de parasitas intracelulares. O MHC de classe 1 está presente na superfície de quase todas as células nucleadas. Dessa forma, todas as células que possuem MHC de classe 1 associado ao peptídeo serão alvo de linfócitos TCD8, que induzirão a morte das células. Por isso, o linfócito TCD8 é reconhecido como citotóxico por destruir células. A molécula MHC de classe 2 apresenta os linfócitos TCD4, peptídeos originados do meio extracelular. O MHC de classe 2 está presente na superfície de todas as células apresentadoras de antígenos, como exemplo, macrófagos e fagócitos. Estes irão englobar organismos ou substâncias presentes no meio extracelular, a processá-los e associá-los às suas moléculas de MHC de classe 2. Dessa forma, todas as células apresentadoras de antígenos que possuem moléculas MHC de classe 2
associadas a peptídeos serão alvo das linfócitos TCD4, que assim serão ativados e participarão da ativação do linfócito da célula B, produtora de anticorpos. Voltando aqui à pergunta. A partir do exposto acima, descreva o processo de ativação de linfócitos TCD4. Além disso, discuta como as citocinas liberadas pelo TCD4 do perfil TH1, juntamente com citocinas de outras células imunológicas, influenciam a resposta adaptativa. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: você já estudou opsonização? Eu dei uma lida, mas eu não gravei não, Esther. Tá. Opsonização é um processo que as células... Isso caiu na P1? Eu acho que caiu. Nem lembro mais. Opsonização? Uhum. Ó, opsonização é um processo pelo qual a célula migra e ela vai... ela faz... E ela migra até o linfonodo. Só que não é qualquer célula que faz isso. É uma célula específica responsável pela destruição do patógeno, como o caso da célula dendrítica, Macrófagos, neutrófilos, né? macrófagos, neutrófilos, entendeu? São células específicas. Deixa eu pegar aqui onde está essa parte. Então, essas células liberam para uma substância citotóxicas, que é o linfócito TCR. Ó, linfócito TC... Não. Espera aí, rapidinho. Vou falar certo. Assim, TCR-BCR. Esses linfócitos que a gente está vendo aqui, ó, como os linfócitos são ativados, explique a importância do primeiro e do segundo sinal. Tanto na ativação do linfócito T quanto na ativação do linfócito B, observamos que são necessários dois tipos de sinais. O primeiro sinal é dado por reconhecimento do antígeno pelos receptores antigênicos, TCR ou BCR. E o segundo sinal é dado por moléculas presentes na superfície dos linfócitos, que aumentam a intensidade de ativação dos linfócitos B e T. Essas moléculas são as citocinas, que a questão fala. Dois tipos de enzimas que adicionam e removem grupos fosfatos de resíduos de aminoácidos estarão atuando para que ocorra a sinalização intracelular. Isto porque a sinalização ocorre mediante a dinâmica da fosforilação e desfosforilação de resíduos de aminoácidos de proteínas na membrana do citoplasma da célula. Os dois tipos de enzimas são quinase e fosfatase. Essas citocinas são quinase e fosfatase. Elas é que ligam as células. Olha só, aqui tem uma outra explicação melhor. As moléculas coestimuladoras proporcionam o segundo sinal que é necessário para a ativação do linfócitos T. Essas moléculas estão expressas na superfície da célula apresentadora de antígenos. Interagem com seus contrarreceptores na superfície de linfócitos T. Essa interação em conjunto com aquelas resultantes do primeiro sinal leva ao estímulo do linfócito T. Na ausência do coestímulo da célula T, cujo TCR reconhece antígenos apresentados por APC, falharão em responder ao estímulo antigênico. Essas células T, se privadas de coestímulo, ou morrem por apoptose ou entram em estado de anergia, parado, né? Nesse último caso, as células não responderão mais os antígenos para os quais seus TCRs são específicos. Quando, novamente, em contato com o APC, a anergia explica, em parte, o estado de tolerância, ausência de resposta, que pode ser desenvolvido contra antígenos em determinadas situações. Ou seja, a célula ela entra em contato, a APC, ou que entra em contato com um patógeno. Imagine que você cortou seu pé. Ah, meu Deus, está doendo. Então, o que acontece com o seu pé? Você, naquela região onde ocorre o corte, acontece uma migração de células de defesa, e essas células de defesa vão tentar destruir o patógeno. Só que isso só acontece em duas fases. Até os 3 primeiros dias,
o seu pé desenvolve uma resposta imune primária. Quais são as células que atuam em resposta imune primária? Ai, nossa. Não lembro, Esther. Tá. Neutrófilo, célula dendrítica, macrófago, Macrófago. neutrófilo, células dendríticas, tá? Então, essas células, elas atuam na imunidade inata. Porém, quando o nosso corpo não consegue mais vencer pela imunidade inata a infecção, aí ela é colaborada com o sistema complemento. Então, o sistema complemento também interfere, ajuda, vamos dizer assim, na mudança do ciclo para a imunidade adaptativa, que é o segundo reforço. É a segunda parte do sistema imunológico. Então, nesse caso, os anticorpos começam a ser produzidos para marcar as células que devem ser destruídas, que são os patógenos. Aí, nesse caso, os anticorpos são produzidos pelos linfócitos T ou B. Linfócitos T? Não, os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. B. Os linfócitos B marcam as células que precisam ser destruídas e quando se trata de fungo, vírus ou parasitas, o linfócito T ataca. Quando se trata de uma contaminação realizada por bactéria, o linfócito B simplesmente destrói pela ação dos anticorpos. Então, nesse caso, qual é o nome da mulher? Marina. A partir do exposto, descreva o processo de ativação dos linfócitos TCD4. Olha só, o linfócito TCD4, provavelmente a Marina foi atacada por algum vírus. Algum vírus que está ativando ali, está machucando o pé da Marina, incentivando a infecção a aumentar. Só que, cadê o linfócito TCD4? Olha só, o reconhecimento de antígenos pelos linfócitos B não depende da apresentação das mesmas moléculas de anticorpo na superfície do linfócito B por uma APC. Se os antígenos não são proteicos em geral, o seu reconhecimento da forma nativa, antígeno é qualquer coisa que cause infecção. Não precisa ser um bicho, pode ser um pedaço de algum... Tem quando a gente está mexendo em madeira, entra na nossa mão uma farpa de madeira, aquela farpa inicia uma infecção. Então, por iniciar uma infecção, essa farpa também pode ser considerada antígeno. Então, olha só, esse tipo de antígeno é classificado como T-dependente. Tá, eu pulei aqui. Se os antígenos são proteicos em geral, o seu reconhecimento na forma nativa acontecerá, porém, haverá necessidade da presença de célula T-helper. Célula T-helper são TCD4. Esse tipo de antígeno é classificado como T-dependente. Espera, caiu a aula? Não, né? Que apareceu um negócio aqui estranho. Ó, se os antígenos não são proteicos, polissacarídeos, lipídios, por exemplo, não haverá necessidade de presença de célula T para estimulação dos linfócitos B. E, portanto, esses antígenos são classificados como T independente, antígenos TI. A resposta dos linfócitos B e antígenos TI produz anticorpo da classe IgM e algumas subclasses de IgG. Em geral, são de baixa afinidade, desculpa, quando comparados com anticorpos produzidos por linfócitos T dependentes. Então, depois que acontece o processo de aumento, vamos dizer assim, da infecção, o nosso corpo começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos são os Igs. Qual o primeiro IG produzido? Você lembra?
Nadinha. Processo É, infeccioso. Tá é na tela, o... só lê aí. Eu tô olhando no computador, procurando aqui. Ah, peraí. Aqui, ó. Eu selecionei aqui. Tá vendo? IgM. Isso. O IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido no caso de infecções tanto bacteriana quanto viral. Nesse caso, o IgM ele começa uma resposta imune inflamatória para quê? Para tentar destruir o patógeno. Então, ele aumenta a expansão, ele faz um negócio chamado expansão clonal. Todas as células que são APC, que são células que já sabem destruir patógeno, elas começam a ser clonadas. Para quê? Para aumentar o exército. Imagine que você está numa guerra e você não sabe a quantidade de soldados que precisa para destruir o seu oponente. Você chega com 10 mil soldados e descobre que os outros soldados, que o outro exército tem 20 mil soldados. O que você precisa? Você precisa ter pelo menos mais soldados do que os seus oponentes. O que você faz? Você começa a convocar mais soldados. No caso do corpo humano, você começa a fazer expansão clonal. Ou seja, ao invés de você entrar, continuar com os seus 10 soldados, você tem que pelo menos ter 30 mil soldados para ter uns 10 mil soldados a mais do que o seu oponente, já que o seu oponente tem 20 mil. Então, o corpo começa a fazer expansão clonal das células de defesa. Dessas que eu falei aqui, ó, T-help, são células TCD4. Então, quando essas células TCD4 não dão conta de destruir a infecção, aí que há um aumento da produção do IgG. Esse IgG ele é bem mais eficiente no combate ao patógeno, principalmente quando se trata de vírus. Quando esse IgG aumenta, olha só, se o IgM conseguiu botar, um exemplo, tá? Se o IgM conseguiu botar 30 mil soldados e não venceu a guerra, o IgG vem com 50 mil soldados. Então, vai com mais que o dobro da quantidade de inimigos, que eu falei para você que eram 20 mil soldados. Era inicialmente 10 mil soldados do seu. Você chamou mais 20 mil soldados para ficar com 30 mil soldados. E mesmo assim, você não conseguiu vencer todos os soldados do inimigo. Você fez uma grande estrago no exército do inimigo, mas você não conseguiu vencer todos. Então, você chamou os soldados de elite, que é o IgG, representado pelo IgG. Então, o IgG tem armas mais fortes. Então, por ele ter arma mais forte, ele conseguiu aniquilar todos os outros soldados resistentes. E quando o IgG está alto, é sinal de que o teu corpo está em franca guerra contra o inimigo. Quando o inimigo é derrotado, só resta a quantidade de IgG que faz a manutenção dos pequenos soldados resistentes, os pequenos grupos de soldados resistentes. Então, quando você faz o exame de sangue ou qualquer teste para ver se você está com Covid, com dengue ou com gripe, e há uma produção exacerbada de IgM, é sinal de que seu corpo venceu a infecção. Quando o seu corpo está com uma quantidade exagerada de IgG, é sinal de que ele está durante a guerra. Quando ele está durante a guerra, isso não quer dizer que você venceu a guerra, você venceu algumas batalhas. Então, você precisa reforçar o seu sistema imunológico, aumentando a quantidade de células T-help, que vão lutar junto com o IgG para destruir o patógeno. Depois que esse IgG conseguir eliminar mais de 90% dos patógenos, a quantidade de IgM vai continuar lutando. O IgG ele não acaba com o IgM, não. O IgG luta junto com o IgM. Só que as armas do IgG são mais fortes. Imagine que o IgM vai com pistola
e o IgG vai com bazuca. Entendeu? São armas muito mais fortes. Entendi. Hã? Entendi. No caso do IgG, ele, no caso da infecção, ele é mais ativo, né? Ele é mais Sim, potente sim. para combater. É perfeito, é isso aí. Ele é mais potente no combate contra o patógeno. Então, Uhum. nesse caso, você vai criar uma cascata enzimática que, junto com o sistema complemento, vai destruir o patógeno, tá? E isso vai fazer com que o patógeno morra e a Mariana sobreviva e resista à infecção. Quando eu Entendi. explicar para vocês essa AD, mandar o padrão explicado, eu vou explicar tudo isso aqui. A única Uhum. complicação dessa AD é que tem um limite, né? É, limite de Sempre tem um 220 limite, palavras. 220 palavras. Eles ainda foram legais, né? Deram 20 palavras a mais, que geralmente são 200 palavras. Ai, Senhor, é verdade. Né? Foram bonzinhos dessa vez. Agora deixa eu ler com você a questão 2. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. João, de 45 anos, desenvolveu uma reação alérgica grave após ser exposto a um produto de limpeza. Ele teve coceira intensa, erupções cutâneas e dificuldade respiratória. Ao consultar um alergista, foi informado de que sua reação foi causada pela produção de IgE, em resposta à substância do produto, o que levou à liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios pelos mastócitos. Usando o caso de João como base, cite qual a reação de hipersensibilidade envolvida e explique como a ativação de linfócitos B e a produção de anticorpos IgE estão envolvidas nesse processo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu vou explicar para você que existem 3 tipos de hipersensibilidade. Deixa eu só compartilhar a tela. Apareceu alguma coisa para você? Não, Tá a só a tela tela preta. tá a tela preta. Tá, peraí. Continua preto? Tá sim, tá escuro. Ah, agora apareceu. Vê se apareceu. Apareceu para você? Apareceu. Tá. Ó, hipersensibilidade tipo 1, reação de hipersensibilidade humoral tipo 1, ou atopias, são estados inflamatórios de pele ou mucosas mediada por IgE e imunoglobulina, mastócitos e basófilos, com receptores de alta afinidade para IgE. Outros mediadores altamente ativos que são liberados pelos grânulos incluem o fator de plaquetas, heparina, certas enzimas e fatores quimiotáticos. As atopias podem ocorrer de forma localizada, como rinite alérgica, dermatite atópica, asma brônquica, alergia alimentar atópica, atopias medicamentosas ou de forma generalizada, levando ao choque anafilático. As reações inicialmente localizadas podem se tornar repetitivas ou generalizadas, aumentando assim
a morbidade e a mortalidade desses pacientes. Eu vou te falar 4 tipos de hipersensibilidade, você vai dizer qual é que está na prova. Hipersensibilidade tipo 2. Citotoxicidade celular ou hipersensibilidade citotóxica é uma reação de hipersensibilidade humoral, tipo 2, que resulta em lise de célula-alvo e em danos teciduais, levando a distúrbios funcionais e orgânicos deletérios ao indivíduo. A lise de célula-alvo mediada por anticorpos contra antígenos da superfície celular que causam fagocitose de célula pela atividade opsônica ou imunoaderência, C3. Isso aqui esse C3 aqui é do sistema complemento, tá? Isso aqui, FC, é anticorpo. É uma parte do anticorpo que se liga ao lugar, que se liga à célula que está causando inflamação. Já o C3 é uma das moléculas mais importantes do sistema complemento. Então, essa C3 se liga à partícula que precisa ser destruída. Citotoxicidade extracelular não fagocitária por células destruidoras de receptores IGFC. E lise através da atuação do sistema complemento até C8 e C9. Vamos lá. Hipersensibilidade tipo 3, reação por imunocomplexo ou doenças de imunocomplexo. São reações de hipersensibilidade humoral tipo 3, nas quais complexos formados por antígeno anticorpo complemento são responsáveis pela lesão tecidual. Foram descritas inicialmente como doença do soro. Os isotipos de imunoglobulina mais envolvidas, IgM e IgG, e com menor frequência IgA. Vou pular essa parte aqui. Hipersensibilidade tipo 4. Hipersensibilidade celular ou ainda reação tardia. São mediadas por linfócitos estímulo-dependentes. A reação realiza-se por mecanismos habituais da resposta imunológica específica celular. A estimulação de linfócitos T com diferenciação final para T citotóxicos auxiliares. T com função supressora, célula T de memória, T produtora de citocinas. São estimuladas pelo contato com antígeno ligado ao macrófago, liberando linfocinas, sendo necessárias 24 a 72 horas para o desenvolvimento da reação inflamatória. Hipersensibilidade de tipo 4 é reação tardia. Demora de 1 dia a 3 dias para aparecer. Hipersensibilidade de tipo 3 imunocomplexos. É alguma reação do nosso sangue que o nosso corpo acaba atacando nossas próprias células, causando lesão tecidual. Hipersensibilidade do tipo 2 é uma reação que causa quebra de uma célula no local, dano tecidual, distúrbios funcionais e orgânicos deletérios. E hipersensibilidade do tipo 1 é uma reação que acontece na pele, na hora que acontece, que é ligada ao IgE. Qual a hipersensibilidade que foi falado na prova? Que está pedindo AD? 1, 2, 3 ou 4? É tipo 1, porque ele foi Perfeito. exposto a material alérgeno. No caso, o produto de limpeza. Isso, é isso mesmo. Essa reação é quando você tem um problema na pele, e isso também causa reação alérgica respiratória, como rinite, dermatite atópica. Dermatite atópica rinite no nariz. O que acontece? A parede do nariz, quando uma coisa irrita a tua pele, com certeza irrita teu nariz. Então, por exemplo, quando eu tenho rinite, eu tenho alergia a algumas coisas. Quando eu vou comprar um perfume, eu primeiro sinto o cheiro do perfume e depois pingo uma gota na pele. E espero um pouquinho. Uma vez minha irmã foi comprar um perfume para mim, foi um sacrifício, que eu tive que testar 3 essências diferentes e as 3 essências deram uma reação alérgica. Porque eu tenho hipersensibilidade tipo 1.
entendeu? Cada pessoa pode ter várias hipersensibilidades, mas o normal é ter um de cada vez. Você não tem as 4 de uma vez só. No caso, ele não sabia que tinha alergia àquele tipo de produto. Provavelmente, foi a primeira vez que ele entrou em contato com aquele tipo de produto. Por quê? Aí ele estava citando, fulano tem 45 anos. Por que ele citou isso? Você sabe por que citou a idade dele? Não, não entendi, não sei. Normalmente, a pessoa nasce com alergia. Ah, tá. Porém, em alguns casos, acontece alguma coisa no teu corpo para a sua imunidade estar desorganizada e naquele momento você pode desenvolver alguma resposta imune inflamatória ou uma alergia. Ele, aos 45 anos, desenvolveu essa alergia pela primeira vez, porque provavelmente foi o primeiro contato dele com aquele produto. Às vezes você está trabalhando numa empresa, ele pode estar trabalhando como auxiliar de serviços gerais pela primeira vez na vida. Uhum. Então, o que acontece? Ele, como auxiliar de serviços gerais, a empresa pode ter mudado o produto que usava para trabalhar e, por isso, ele teve contato pela primeira vez com aquele tipo de produto. E, nesse momento, ele teve essa alergia. Então, como a alergia foi de contato na pele, você pode descrever que é hipersensibilidade tipo 1. Entendi. Tudo bem? Uhum. Você teve dificuldade para entender a questão 1 e a questão 2? Quer que eu te explique de outro jeito? Não, a questão 2 eu achei mais fácil de entender realmente. A um ainda eu tenho que ler um pouco mais, porque esse negócio de. Ai, é muita siglazinha, eu não consigo gravar, eu tenho que estar indo e voltando. Realmente tem Essa que. questão é um pouco complicada. Uhum. Mas olha só, depois eu vou colocar lá no grupo Sim. as. Ah, tá, peraí, que tem uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. Apareceu alguma coisa? Não, a tela está escura. Não apareceu nada não, Esther. Nada? Não, tá só a tela cinza. O computador está trolando hoje. Agora apareceu? Apareceu. Tá, perfeito. Olha só, explique a cooperação dos linfócitos T e B para a produção de anticorpos. Os linfócitos T-help ou auxiliares participam da ativação dos linfócitos B no processo que leva à produção de anticorpos, por meio de estímulos provenientes da interação de moléculas, receptores e contrarreceptores na superfície de ambas as células. A dinâmica de circulação de linfócitos e a anatomia dos órgãos linfóides secundários proporcionam o encontro de antígenos e linfócitos. Tá. No curso da resposta imune, cerca de 24 a 48 horas após a entrada do antígeno no organismo, observa-se que o linfócitos T-naive reconhece o antígeno apresentado pelas APCs profissionais em zona dos órgãos linfóides, ricas em linfócito T. O linfócito B reconhece os antígenos nos folículos e as atividades migram em direção às zonas ricas em linfócitos T. As interações T e B ocorrem na região da interface entre os folículos e nas regiões ricas em linfócitos T. Resumindo, os linfócitos T e B, eles trabalham juntos na imunidade adquirida para potencializar a versão antimicrobicida daquelas células. Ó, outra coisa aqui, ó. Como ocorre
O que ocorre com linfócitos B depois de ativado? Irão se diferenciar em plasmócitos. Após cerca de 2 a 3 semanas estabelecidas a resposta imune, a medula óssea passa a ser o principal local. Ah, não, peraí, deixa eu terminar de continuar aqui. O linfócitos B reconhece os antígenos da forma nativa, os internalizam, processando em vesículas endossomiais e os apresentam como peptídeos em moléculas de MHC de classe 2. Assim, os linfócitos B passam a apresentar antígenos de células T. Assim, os linfócitos T são ativados pelo primeiro sinal, reconhecimento antigênicos, e pelo segundo sinal, interação entre moléculas coestimuladoras. Os linfócitos T-help, que são estimuladas pelo primeiro e segundo sinal, proliferam e se diferenciam. Durante a interação da célula T com célula B, ocorre a cascata de sinalização intracelular. Isso aí, essa cascata de sinalização é mediada pelo sistema complemento intracelular, que levarão à ativação dos fatores de transcrição, proporcionando mais ativação. A produção de citocina por parte dos linfócitos T durante a interação com linfócitos B e outro fator importante para proporcionar a estimulação dos linfócitos B, que são expostos a elevadas concentração de citocina pelo seu contato direto com o linfócito T. As citocinas são importantes para aumentar a capacidade de proliferação de linfócitos B para a produção de diferentes tipos de imunoglobulina. Citocina é TH1, TH2. Tem L1, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 12, interleucina 6. Todas essas ILs são interleucinas. O que essas interleucinas fazem? Elas aumentam a força de ação dos linfócitos. Uhum. Deixa eu só mostrar para você uma outra coisa aqui antes de acabar a aula. Sim. Uma coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar a responder a questão 1. Ó, isso aqui tem na apostila, tá? Tá. Se uma pessoa sofreu um corte no pé, dias depois percebeu um edema, prurido e formação de pus, qual imunoglobulina pode ser ativada e qual tipo de célula de defesa é? Imunidade inata, interferon tipo 1, lise mediada por células, NK. Adaptativa, anticorpos dirigidos contra partículas virais. Complexos, células citotóxicas. Ó, essas células citotóxicas são células que produzem, o que estava deixa eu ler o que está na prova. Isso na questão 1, tá? Citocinas. Anticorpos dirigidos contra partículas virais podem neutralizá-los, impedindo sua penetração em células que ainda não foram infectadas. Isso acontece para o vírus que provocam lise celular, rompimento, durante seu ciclo de replicação e infecção de novas células. Os anticorpos podem facilitar a fagocitose de partículas virais por fagócitos, opsonização. É aquele negócio que eu falei com você, que eu perguntei se caiu na prova opsonização. O complemento pode atuar sobre vírus com envelope lipídico, bem como pode promover a fagocitose de partículas virais. A imunização oral contra o vírus da poliomielite, enterovírus, induz a produção de anticorpos IgA, que neutralizam partículas virais. Células citolíticas eliminam vírus que residem no interior de células por meio de mecanismo de citotoxicidade celular. Esse mecanismo é eficaz para a eliminação de células infectadas por vírus que não tendem a provocar lise durante o seu ciclo de replicação. Ó, como você não sabe qual micróbio que entrou no corpo da mulher, a gente sabe que na prova está falando que a partir de, olha só, desenvolver uma resposta imune adaptativa.
Vai para adaptativo. Anticorpos neutralizantes contra bactérias ou citotoxinas. Muitos dos anticorpos contra bactérias extracelulares são timo-interdependentes e dirigidos contra antígenos ricos em polissacarídeos. Esses anticorpos atuam neutralizando as bactérias, bem como ativam a via clássica do complemento, causando lise daqueles micro-organismos. Anticorpos do isotipo IgA, IgE, IgG, de alta afinidade, são principais em mediar a neutralização. IgM e alguns isotipos de IgG ativam o complemento. Alguns antígenos bacterianos estimulam linfócitos TCD4 a secretarem citocinas, IFN gama e TNFA, que aumentam a resposta inflamatória e ativam macrófagos, os linfócitos TCD4, estimulam também a produção de anticorpos timodependentes. Você viu que na segunda resposta fala de citocina e fala de TCD4, igualzinho que está na prova. Então, provavelmente, foi alguma bactéria que causou infecção nela. Porque aquilo que foi falado na AD se adapta melhor à infecção por bactéria. Ou você acha que se adapta a vírus? Não, porque na própria vez falando, né, que é durante uma infecção bacteriana. Tá certo. Durante uma infecção bacteriana sofrida por Mariana, as células dendríticas capturaram os patógenos e migraram para os linfonodos regionais, onde começaram a apresentar os antígenos processados via molécula MHC de classe 1. Nossa, eles estão muito bonzinhos. Não, Eles de classe 2. Hã? MHC de classe 2. Eu falei o quê? De classe 1. Desculpa, MHC de classe 2. Você está certo. Isso resultou na ativação de linfócitos TCD4 de Marina, desencadeando uma resposta imune adaptativa. A partir do exposto acima, descreva o processo de ativação de linfócitos TCD4. Além disso, discuta como as citocinas liberadas pelo TCD1 do perfil TH1, juntamente com citocina de outras células imunológicas, influenciam a resposta imune adaptativa. Eles foram muito bonzinhos. Tudo que eles falaram é para vocês acharem esse quadro aqui na apostila. Isso está na apostila. Isso foi no capítulo 18, tá? Uhum. Vou até anotar aqui, porque eu não tenho livro, eu acompanho pela plataforma. Mas você não baixou a apostila no material complementar, não? Na plataforma? Não. A gente abre, entra nela e lê, né? Mas não eu te aconselho a baixar essa apostila, porque se você vai precisar disso para estudar para concurso depois. Então tá. Vamos saber. Baixa todas as apostilas do CDF no seu computador, no seu celular, o que for. Não, Principalmente, você está em qual período? Desculpa perguntar. Eu estou no 8º. Então, você quer fazer mestrado ou só concurso? Esther, não estou com a cabeça muito boa para concurso, não. Eu tô querendo mesmo concluir mesmo e vou dar uma pausa, porque eu estou precisando me cuidar. Tá certo, então tá certo. Mas se algum dia você precisar, é melhor você baixar os PDFs das disciplinas que você estuda do que você ficar cheio de livro em casa. É verdade. Você Até porque vai ficando um pouco desatualizado, não é, Esther? O livro fica desatualizado. Eu tenho um monte de apostila aqui em casa da época que eu estudei e está guardado aqui. Algumas eu doei e outras eu fiquei. Só fiquei dos livros que eu gostava, tipo bioquímica, imunologia, genética, biologia molecular. Tudo isso que eu gostava eu fiquei. Porque eu sabia que quando eu quisesse fazer alguma prova de algum concurso ou de algum mestrado, eu poderia usar esse conteúdo. Está guardado aqui em casa e toda vez que eu preciso dar aula, eu Eu acho que é por isso que eu estou sentindo muita dificuldade nessas disciplinas que eu fui deixando acumular. O que aconteceu? No caso, para me encerrar, eu preciso terminar só. Eu tenho 11 disciplinas só para fechar a grade completa. Falta pouco. Então, o problema é que essa parte de corpo humano, de moléculas, eu estou sentindo muita dificuldade nessa parte. E, assim, sinceramente, não gosto muito. Eu leio, mas sabe quando é uma coisa assim que não te dá muito prazer para você estar lendo? Então, você acho que. assistiu aquele desenho que eu mandei para você? Eu gostei. Ali eu achei muito legal.
Mas assim, eu não me identifico muito no. Depois, assim, eu comecei a ver que eu não me identifico muito com essas áreas. Entendeu? Ah, entendi. Tá certo. Você que escolhe a área que você mais gosta. Aham. Mas é Mas aquilo, né? enfim, Agora tem que terminar. tem que terminar. Falta pouco. Falta Isso. esse período e o período que vem, né? Sim. Então tá bom. Deixa eu parar de gravar.